Em 1922, uma pequena fazenda chamada Interkaffeck-Farm ficava isolada na zona rural da Bavária, na Alemanha. A propriedade era cercada por campos e florestas, longe de outras casas. Ali vivia a família Gruber, que levava uma vida simples trabalhando na fazenda. Durante semanas antes da tragédia, algo estranho começou a acontecer. O dono da fazenda encontrou pegadas na neve que levavam até a propriedade. Mas não havia pegadas voltando. Esse seria apenas o primeiro sinal do mistério que ficaria conhecido como os Interkaffeck Murders. Na Interkaffeck-Farm, os acontecimentos estranhos continuavam. Durante algumas noites, membros da família disseram ouvir barulhos vindos do celeiro. Como se alguém estivesse andando lá dentro. Mas sempre que iam verificar, o lugar estava completamente vazio. O mais estranho é que a comida dos animais continuava sendo usada normalmente. Como se alguém estivesse vivendo escondido na fazenda. Dias depois, esse mistério se transformaria em um dos crimes mais assustadores da história da Bavária. Dias antes do crime na Interkaffeck-Farm, coisas muito estranhas começaram a acontecer. O dono da fazenda relatou ouvir passos vindos do sótão durante a noite. Mas quando ele subia para verificar, não encontrava ninguém. Em outra ocasião, uma chave da casa desapareceu misteriosamente. Como se alguém tivesse acesso à fazenda. Mesmo assim, a família continuou vivendo normalmente na propriedade isolada da Bavária, sem saber que algo muito mais assustador estava prestes a acontecer. Na noite de 31 de março de 1922, algo terrível aconteceu na Interkaffeck-Farm. Um a um, os moradores da fazenda foram atraídos para o celeiro. Lá, algo ou alguém os aguardava na escuridão. Quando vizinhos começaram a estranhar o silêncio vindo da propriedade, decidiram investigar. Foi então que descobriram uma cena chocante. O que aconteceu naquela noite se tornaria um dos casos mais misteriosos da história, os Interkaffeck Murders. Alguns dias após o ocorrido na Interkaffeck-Farm, vizinhos começaram a achar estranho o silêncio na propriedade. Ninguém tinha visto a família nos últimos dias. Quando decidiram investigar, entraram na fazenda e fizeram uma descoberta assustadora. No celeiro, encontraram os corpos de vários membros da família. O choque tomou conta da pequena região rural da Bavária. O que havia acontecido ali se tornaria um dos crimes mais misteriosos da história alemã, os Interkaffeck Murders. Após a descoberta do crime na Interkaffeck-Farm, investigadores começaram a examinar a propriedade. Mas algo ainda mais estranho foi descoberto. Mesmo depois das mortes, alguém parecia continuar vivendo na fazenda por alguns dias. Os animais estavam sendo alimentados. E havia sinais de que a casa ainda estava sendo usada. Como se o responsável pelo crime ainda estivesse escondido na propriedade rural da Bavária. Esse detalhe tornou o caso dos Interkaffeck Murders ainda mais perturbador. A investigação sobre os Interkaffeck Murders mobilizou autoridades na Bavária. Vários suspeitos foram interrogados ao longo dos anos. Mas nenhuma prova definitiva conseguiu identificar o responsável pelo crime. O mais assustador é que, mesmo com investigações que duraram décadas, o mistério nunca foi resolvido. A antiga Interkaffeck-Farm acabou sendo demolida anos depois. Mas a história do que aconteceu ali continua sendo um dos maiores mistérios criminais da Alemanha. Mais de um século depois, o caso dos Interkaffeck Murders continua sem solução. O que aconteceu na antiga Interkaffeck-Farm ainda intriga investigadores e historiadores. Quem estava vivendo escondido na fazenda? Quem foi responsável pelo crime? E como ninguém na região da Bavária percebeu o que estava acontecendo? Mesmo após tantas investigações, nenhuma resposta definitiva foi encontrada. Até hoje, esse caso permanece como um dos crimes mais misteriosos da história. O caso dos Interkaffeck Murders continua sendo um dos crimes mais perturbadores da história da Bavária. A antiga Interkaffeck-Farm já não existe mais, mas o mistério permanece. Investigadores analisaram suspeitos, pistas e teorias durante décadas. Mesmo assim, ninguém conseguiu provar quem foi o responsável pelo crime. O que realmente aconteceu naquela fazenda isolada em 1922 talvez nunca seja totalmente explicado. E por isso, até hoje, esse caso continua sendo lembrado como um dos maiores mistérios criminais da história.